Olá, pessoal, tudo bem? Boa tarde, obrigada por estarem aqui hoje com a gente. Nós somos a comunidade Manas Game Dev. Acho que a Isa já vai começar a compartilhar aí a nossa apresentação, para a gente falar um pouquinho melhor para vocês. Aí, massa. Bom, então, nós somos a comunidade Manas Game Dev. Hoje a gente veio aqui numa mesa redonda com 3 de nós para falarmos um pouquinho para vocês qual é o nosso intuito, o que a gente está fazendo. Nós somos aqui de Manaus e vamos começar então com as apresentações. Meu nome é Bianca Antunes, eu sou essa primeira aí, produtora de jogos. Eu sou formada em design de games, eu sou de São Paulo originalmente. Eu estou aqui hoje em Manaus trabalhando na Black River. Só para dar uma introduçãozinha bem básica, assim, produtor é uma pessoa que meio que gerencia a equipe e o projeto, então eu cuido de como está o andamento do projeto, o escopo, o tempo, todos esses detalhezinhos assim, para no final a gente conseguir entregar um projeto aí bem massa. Bom, essa sou eu, agora as outras meninas podem se apresentar. E, gente, obrigada por estarem aqui conosco. Eu sou a Isabelle, eu sou a segunda na segunda foto. Eu sou programadora de jogos, sim, nós existimos, formanda em ciência da computação e cofundadora do Manas Game Dev. Oi, gente, boa tarde. O meu nome é Hannah, eu sou TC ali do Spotify. Eu sou formada em design e especialista em desenvolvimento de jogos. Hoje em dia eu não trabalho em estúdio específico para jogos, mas vez ou outra a gente acaba captando um projeto, alguns joguinhos. E já tive a oportunidade de trabalhar em alguns editais, então eu sempre tento me manter também ativa na área através das jams, mas a gente pode entrar mais em detalhes sobre isso no decorrer da apresentação. Certo. No grupo também temos outras 4 humanas organizadoras, que são essas 4 meninas aí da foto. Da esquerda para a direita, primeiro temos a Adria Costa, que ela também é programadora e desenvolvedora na Bemol Digital. Em segundo, temos a Brena Cardoso, que ela é Game UX UI Designer na Black River Studio, o mesmo estúdio que a Bianca trabalha. Em seguida, temos a Juliana Rodrigues, que cursa Design e estagia como designer no Samsung Ocean Center. E, por último, mas não menos importante, a Kathleen Carla, que é Game UX Design no Instituto CERT Amazônia. Isso. Tá, vamos lá então. Mas o que é Manas Game Dev, né? É uma comunidade aberta para incentivar pessoas que se identifiquem como mulheres, sejam elas jovens, adultas, cis ou trans, a entrarem na área de desenvolvimento de jogos e seguirem carreira. Como a área de jogos é o encontro de muitas áreas de conhecimento, como essas que vocês podem ver representadas nos ícones, como som, arte, programação, produção, entre outras. Então, nós não nos limitamos a apenas uma área específica da área de desenvolvimento de jogos. Por isso, o nosso grupo é um grupo multidisciplinar, e fica aqui também o convite para outras manas entrarem em contato, que sejam de áreas correlatas de jogos, seja alguma dessas que eu citei, ou, por exemplo, direito, marketing, para entrar em contato com a gente e participar dessa troca de conhecimento, de experiência, e entrar na nossa rede de apoio às manas. Contando meio que o que nos levou a criar a comunidade, né? Especificamente a minha experiência, quando eu escolhi lá no começo da minha faculdade, que seguiria na carreira de jogos, eu comecei a procurar me especializar. E aí eu comecei a buscar em várias instituições e também encontrar profissionais, né, nos eventos das comunidades que existem aqui em Manaus, para buscar direcionamento, buscar uma mentoria. Mas aí eu me vi reunindo e encontrando muitos homens, seja participando de equipe para desenvolver, seja como mentor, como professor. E quando eu encontrava outras poucas meninas, seja elas uma professora ou uma colega de equipe, uma colega da faculdade, quando a gente conversava sobre isso, a história era semelhante, né? Aí, se você parar para pensar, não faz muito sentido ter poucas desenvolvedoras de jogos, mulheres, né? Se mais 50% do público que consome jogo no Brasil é feminino. Isso são dados levantados pela pesquisa Games Brasil 2019.
ou seja, do ano passado ainda está nesse número. E aí, eu comecei um networking específico a encontrar outras manas da área, né? Dentro de um desses eventos que rolava aqui em Manaus, um evento muito grande de tecnologia, eu encontrei a Brena e a Kathleen, que já atuavam no mercado de jogos da Black River na época, e elas logo abraçaram a ideia, né? A gente também se inspirou em outros grupos de mulheres que trabalham com jogos espalhados pelo Brasil, e daí surgiu o Manas Game Dev. Então, baseado no Objetivo 5 de Igualdade de Gênero das Nações Unidas, a ONU, nós queremos dar voz às mulheres e mostrar que é possível entrar no mercado e ter suporte. Mas por que o Objetivo 5 da ONU poderia estar associado à área de desenvolvimento de jogos? Se você olhar para esses gráficos aqui, se você olhar, eles são do segundo censo da indústria de jogos digitais, realizados em 2018, na indústria brasileira. E aí, na distribuição de gênero geral aqui, você percebe que menos de 25% das pessoas que trabalham com jogos são mulheres. Fazendo uma pesquisada, uma análise mais micro, né, por área de atuação, a gente percebe também que não chega a 40% na área que tem mais mulheres, que seria marketing e vendas, né? E aí nas outras não é muito diferente. Agora, trazendo para o nosso cenário local, também divulgar a nossa comunidade do Facebook, então aquelas manas, meninas, que queiram participar da comunidade aqui de Manaus, de jogos de Game Dev, a gente tem um grupo no Facebook, então vocês podem mandar lá a solicitação para entrar e participar dessa troca de experiência, né? E uma análise feita pela gente, o grupo foi criado em 2019, mas a análise é desse ano. A gente tem um pouco mais de 200 pessoas no grupo, de várias áreas diferentes. E também aqui nós podemos perceber que menos de 25% presentes nesse grupo são mulheres. Hanna, você pode comentar um pouco dos planos que a gente pretende? O microfone estava mutado. Então, baseado nas informações que a Isa forneceu para a gente agora, dentro da formação do Manas, a gente acabou por discutir o que seria importante trazer para a comunidade, de modo que a gente pudesse fazer essa troca de informações, de modo que a gente pudesse estar somando junto à comunidade. Então, a gente definiu que com humanas a gente trabalharia meios de disponibilizar mentorias. A ideia também é que, como cada uma das meninas do Humanas tem uma especialidade diferente da outra, a gente tem uma programadora, a gente tem artista, a gente tem designer. A ideia é também poder estar trabalhando workshops para estar propagando conhecimento, né? E também tentar melhorar a parte da comunicação, nos colocar mais ativas dentro de eventos e procurando colaboradores, né? Inclusive, a partir disso, a gente também veio tendo uma certa conversa ali e a gente já tem uma certa parceria, um espaço disponível pelo Ocean. Então, a ideia é, se vocês, como a Isa falou, sobre as redes sociais, se vocês puderem acompanhar através das redes sociais, lá a gente vai estar divulgando sobre oportunidades, sobre cursos. Então, é mais para expandir o convite sobre as nossas propostas, né? Isa, se puder, não sei que tá... Pode passar o próximo, por favor. Então, a gente sabe que existe um certo medo, né? Uma certa preocupação quando se trata do mercado de trabalho, do que cabe a parte de desenvolvimento de jogos. Então,
a gente não veio aqui para falar, é as mil maravilhas. A gente veio aqui para falar a verdade. Tem problemas e a nossa ideia é sempre estar buscando as soluções, né? Tentar estar atuando da melhor forma possível. Então, nesse momento, a gente queria aproveitar para estar compartilhando um pouco das nossas experiências, das nossas verdades com relação a como foi a nossa experiência dentro de eventos, da parte da faculdade, da nossa formação e principalmente no ambiente de trabalho. Eu queria começar passando o questionamento, né, do que cabe a experiência dentro do trabalho, né? Como foi para você no trabalho a sua experiência como mulher, assim, especificamente Bianca, se você puder começar. Eu acho que você é uma boa referência assim, do macro, né? De quem sempre veio ali trabalhando com jogos. Sim, todos os meus trabalhos até hoje foram na área de jogos. Eu comecei em 2014, 2015 a trabalhar nessa área. E tirando agora que eu trabalho num estúdio grande, que tem mais ou menos umas 50 pessoas, eu sempre trabalhei em estúdios menorzinhos, estúdios independentes de São Paulo. E já teve mais de uma situação em que eu era uma das únicas meninas a trabalhar lá. No geral, eu sempre me senti bem acolhida pelas pessoas, a comunidade é bem próxima, mas eu não posso falar que nunca teve problemas, nunca teve situações. Eu vou contar só uma específica aqui, um caso mais delicado, digamos assim, de uma forma que eu não conte muitos detalhes também, mas logo quando eu comecei na indústria, nos primeiros anos, assim, eu ainda era estagiária, sei lá, na média, 20 e poucos anos por aí, e já teve uma comemoração de empresa em que a gente estava lá comemorando uma coisa que aconteceu com um jogo nosso, e eu fui de vestido para essa comemoração, porque a gente foi do metrô andando, então estava quente, e era durante o horário de almoço, e eu ouvi que uma das mulheres de um dos desenvolvedores que trabalhava com a gente falou que eu não poderia estar de vestido naquele ambiente, porque era um ambiente em que só tinham homens, a gente foi direto do escritório, e que eu poderia estar atrapalhando a concentração dos desenvolvedores. E isso realmente aconteceu, e é triste, porque veio de uma outra mulher também, mas desde então, quando isso aconteceu, como eu falei, eu era bem nova, eu comecei a ficar mais consciente sobre o modo em que eu me vestia e tudo mais. Eu comecei a pensar se isso era de alguma forma uma coisa que afetava a visão que as pessoas iam ter de mim, se eu, tão novinha ainda, e aí usando vestido, se isso poderia atrapalhar mesmo. E aí até hoje é uma coisa que eu tento ficar consciente, mas agora de uma forma positiva e pensando que tipo, isso não faz diferença nenhuma e que não deveria me importar. E eu sei que a Hannah também pode até falar um pouco mais disso também, porque sabe essa questão de investimento e tudo mais. Eu dou espaço por hora para a Isa, porque ficar por último, é muita emoção e tal. Pode falar. Eita, tá bom. Então, vamos lá. Até hoje eu só estagiei, né? Na área de desenvolvimento geral, web, sistemas e tal. Mas eu tive uma oportunidade de trabalhar num projeto de 3 meses, voltado totalmente para jogos, depois que eu comecei a estudar a área. E aí, nessa oportunidade, era uma equipe grande, com vários desenvolvedores, ilustradores, modeladores da empresa, né? E aí tínhamos que fazer o jogo, e eu participei de todas as etapas do processo do jogo. Em um dado momento, antes de elencarmos as atividades da próxima sprint, né, que seria as atividades que a gente vai realizar para a próxima semana, uma das pessoas da equipe, um homem especificamente, né, falando, ele chegou para mim, viu que eu já tinha terminado minhas atividades, e perguntou se eu não poderia mexer na modelagem do personagem. Realmente abri lá o programa de modelagem e tentar ajeitar uma situação que estava acontecendo. Naquele momento, eu fiquei sem entender, né? Tipo, mas eu sou programadora, fui contratada como programadora, e até o que eu tinha entendido na época,
que eu entendia na época, isso era desvio de função, né? E aí eu comentei, né? Bom, eu não tenho formação para isso, eu não sei muito bem mexer com isso, acredito que eu não vá conseguir realizar esse trabalho, né? E depois de um tempo analisando, isso me gerou, de certa forma, um sentimento de culpa, porque eu não estava ajudando a equipe com algum processo. Mas depois de um tempo analisando e conversando com outras pessoas da área, com colegas, mulheres inclusive, eu percebi que, na verdade, ele estava aplicando um estereótipo para mim, porque todos os outros desenvolvedores eram homens, e eu fui a única desenvolvedora de programadores, eram homens, e eu fui a única pessoa programadora que ele chegou e falou, faz isso daqui de artes, tu é mulher, tu tem o cabelo colorido, então faz isso daqui de artes. É um estereótipo meio que ronda, assim, sabe, quando a gente aparece em equipes de desenvolvimento. E isso me marcou bastante, mas depois de um tempo eu consegui entender e aprender a como lidar com essa situação, né? Então, foi bem interessante e eu queria compartilhar isso com vocês. No meu caso, mais para complementar, no meu caso, no mercado de trabalho eu não comecei direto em jogos, e nem é o meu trabalho principal hoje. Jogos veio ali meu hobby, aí eu fiz após, aí eu tive alguns projetos, alguns editais, e aí dentro da empresa de trabalho hoje, vez ou outra, aparece uma oportunidade de a gente trabalhar um produto, uma solução como um jogo, né? Mas, assim, eu comecei dentro da parte de comunicação e desde lá eu já tive experiências bem ruins, né? Citações sexistas, diálogos sempre com conotação sexual, sempre que é ambiente de trabalho. E, assim, sempre foi muito... E aí é que tá. Eu comecei na parte de comunicação e eu pensava, não, eu tenho que sair desse ambiente. Porque é um ambiente que já tem esse costume, sabe, essa relação meio machista, e eu estava me sentindo... não, eu acredito que eu é que não pertenço a isso. E aí eu mudei de área. E aí continuou os mesmos problemas. Continuava tendo relações ali dentro do trabalho com um ou outro cara que era sexista ou coisa do tipo, e aí isso foi uma coisa que me motivou a participar do Humanas, porque não é uma coisa que vai resolver você saindo, você mudando, procurando novas oportunidades ou coisa do tipo. A gente... parte dos homens se perceberem no que eles estão praticando, né? E a gente, como mulher, a gente tem que falar. Doeu, incomodou, não foi engraçado para você, não ria, né? Não deixe passar. Obviamente, você não precisa ser estúpida, mas educadamente você passa informação do tipo, não entendi o que você quis dizer, ou isso não foi engraçado, eu não gosto que fale me tocando, que isso era uma coisa que me incomodava muito. Não tinha esse problema com mulheres. Eu ficava, o que está acontecendo? Teve outras situações também, uma das mais recentes, eu não vou entrar tanto em detalhe assim, mas, por exemplo, eu cheguei a comentar com as minhas amigas, com os meninos do ano até. Eu, de 3 em 3 anos, tenho o costume de cortar o meu cabelo para doar. Tiro para lavar, né? E aí, da última vez, o meu cabelo não estava tão grande por causa de corte químico, eu costumo colorir muito ele e tal. E aí, para tentar ganhar o máximo de mecha possível, eu cortei muito rente ao couro cabeludo, assim. Então, eu acabei por... nunca experimentei cabeça raspada. Minha feminilidade não está presa no meu cabelo, entendeu? Eu não vou deixar de ser mulher por conta disso. Vamos raspar? Raspei. E aí, quando eu cheguei no ambiente de trabalho, teve situações do tipo, uma pessoa chegar e, com todo respeito e tal, você mudou o visual, né? Mas eu não gostei. E eu fiquei tipo, poxa, que pena, né? Mas é o meu cabelo, eu gostei muito. Para mim tá ótimo, não caiu minha mão, não tá me atrapalhando no que eu tenho que fazer no meu trabalho.
né? Não vou deixar de ser Hannah, não vou deixar de ser mulher, não vou deixar de ser profissional ali por conta de eu querer expressar a minha liberdade, né, a minha individualidade. Então, assim, eu sei que, pelo menos no ambiente de trabalho, né, vem muito aquele medo de, tipo, mas eu sou a funcionária aqui. É meio complicado a gente querer puxar a nossa voz por conta disso. Até hoje eu ainda tenho problema com isso, em algumas questões. Mas eu acho que a outra coisa que eu gostaria de aproveitar para enfatizar é: se tiver outras mulheres no ambiente, tente se aproximar delas, tente ficar amiga delas. É muito mais fácil a gente conseguir trabalhar contra isso e trazer um pouco de conforto quando a gente se aproxima mais das outras manas, né, das outras meninas. Por mais que você não vá muito com a cara, a gente tem que parar com esse negócio também, né, das disputas entre as mulheres. Macho é assim. Entre os homens é assim, então, tipo, é ambiente de trabalho, então se tem que caber o profissionalismo, tem que caber o respeito também, né? Eu falei que eu ia, que eu ia me exceder. Mas eu acho que a gente pode andar um pouco mais assim para as outras experiências. Você pode compartilhar sobre as suas experiências com eventos, por exemplo? Sim. Lá em São Paulo, normalmente sempre rola muito evento. Eu sempre fui bem arroz de festa nessa questão, eu sempre participei de bastante evento. A maioria de evento dev sempre foi muito proveitoso para mim, sempre foi um lugar bom para networking, sempre foi um lugar bom para compartilhar conhecimento também e adquirir mais conhecimento, né? Eu já fui em evento também lá fora, na GDC, que é um evento bem grande da área, que eu consegui palestrar, então foi tipo um marco para mim muito grande como desenvolvedora, como mulher no geral. E a própria Big, a gente está cada vez mais na questão de diversidade, nesse sentido. Então, eu vejo que tem muita coisa mudando para o bem, para o lado bom, para o lado legal da coisa, assim. Inclusive, rolou o Big Digital esses tempos aí, esse mês mesmo, mês passado, começou o mês agora, e eu consegui ser mestre de cerimônias, mas já teve situações em evento para o público em que normalmente as pessoas não achavam que eu era desenvolvedora. Eu estava lá apresentando o produto, e aí o pessoal achava que era, tipo, staff, sabe? Que eu fui contratada pra mostrar o jogo. E aí, tipo, às vezes eu tava lá falando com a pessoa sobre o jogo, e eles viravam pra outra pessoa pra perguntar, mas então, sobre o desenvolvimento. Aí eu, tipo, opa, você pode falar comigo, sabe? Eu também fiz parte disso e tal. Então, foi mais essa primeira impressão do público, eles nunca pensavam em que eu podia estar fazendo parte do time de desenvolvimento. Mas fora isso, eventos no geral de jogos é uma coisa que eu sempre recomendo para geral, porque vale a pena ir, independente das situações que podem rolar, sabe? Mas aí, não sei, aqui em Manaus, como foi a experiência de vocês nesse tipo de evento e tudo mais, vocês podem compartilhar um pouquinho melhor. Nossa, que show. Sim, eu acompanhei bastante também um pouco da tua trajetória, né, no Big Digital. Foi muito linda. A gente ficou muito feliz com a tua participação lá. Mas falando um pouco dos eventos aqui em Manaus, as comunidades, elas as empresas também, tendem a promover eventos para o networking, né, de certas áreas. Então, o Manas começou dentro de evento porque nós encontramos outras meninas que trabalham na área de jogos, ou entusiastas da área de jogos, e aí pudemos trocar isso, né? Mas, em relação como participante de evento, eu sempre percebia que quando existia, por exemplo, um evento específico de jogos, você conseguia contar nos dedos quantas palestrantes mulheres existiam, né? E estavam lá à frente falando. Então, dado uma linha do tempo, assim, desde que eu comecei a estudar a área de jogos e fazer networking, eu percebi que foi aumentando com o tempo e isso foi muito bom. E a receptividade também tem sido muito boa, né? Os homens, os colegas de trabalho, eles sempre buscam dar esse espaço também para a gente estar conversando, não só para dividir como mulher na área de games, né? Das experiências de mulher, mas experiências técnicas também, né? Que nós também somos profissionais da área, então tem sido bem legal essa parte de eventos aqui em Manaus.
Sobre alguma coisa ruim, acredito que apenas, sei lá, algum estereótipo tenha rolado por alto, assim, e aí me impondo aquilo meio que ficou resolvido, mas acho que tem sido mais positivo nesse sentido. Ana, você tem alguma coisa para compartilhar? Queria só dar um input também rapidinho antes, que normalmente, como jogador, eu acho que a gente acaba sofrendo mais ainda do que como desenvolvedora, sabe? Porque em evento, todas essas coisas assim, campeonato, ligar o microfone em jogo é sempre complicado, mas isso daí seria para uma outra palestra que a gente teria que falar. Eu ando jogando Valorant direto agora e, tipo, só de ouvirem voz feminina, os caras já querem adicionar e mandar coisa, enfim. Mas é um foco também interessante de um dia a gente abordar sobre isso aí. Mas, Hanna, diga aí sobre sua experiência. Ai, vamos marcar para reclamar da parte de como jogadora, que agora que você citou, assim, realmente eu vejo que é o primeiro impasse. É quando a mulher ela tenta pensar, poxa, eu queria desenvolver, mas se já é complicado jogando, imagina desenvolvendo, né? Ter que lidar com certas situações. Mas, enfim, não entrando tanto nesse detalhe. Com relação a eventos, eu nunca tive uma experiência ruim. A maioria dos que eu participei, em todo caso, sendo homem cis ou trans, mulher cis ou trans, que eu tenho entrado em contato, gay, hétero, o que seja, sempre foram contatos de troca de experiência e sempre foi maravilhoso, assim. Na verdade, eu digo por mim, foi um ambiente em que me dava um pouco mais de gás, assim, para querer voltar a ter esperança para a área de jogos. E quando eu preciso renovar essas energias, eu sempre procuro algum evento para participar. Um dos principais é a Game Jam. Assim, perdão se eu tomar... Tem problema para vocês se a gente entrar logo para como é as Game Jams? Como Não, são os bora. eventos? Então, eu gostaria de começar a falar que eu já tive a oportunidade de participar de Game Jams desenvolvendo, mas eu também já tive a oportunidade de organizar uma. E desde lá, realmente, eu fiquei com isso muito na cabeça, assim, de quais eram os empecilhos. Obviamente, eu gostaria de estar ouvindo dos outros, das outras manas, mas teve uma situação da primeira da Game Jam Global Game Jam de 2017. Eu estava organizando ela e aí muitas equipes já estavam formadas, que se cadastraram. Tinha gente que entrava em contato por causa que era novidade, tinha interesse e tal. Mas, como sempre, acabou que o número maior de registros eram de homens. E aí, assim, muito próximo de acontecer o evento, chegou a ter algumas meninas que entraram em contato perguntando se ainda tinha como, elas queriam ir lá para conhecer, saber como é que funciona, pelo menos. E aí eu falei, olha, aparece lá, me dá teu nome, ou chegando na portaria, fala, pede para me chamar, que a gente resolve isso. Talvez eu não consiga mais te cadastrar pela Global Game Jam, que tem um registro próprio deles, né? Mas pelo menos para você entrar e dar uma olhada, né? Como é que tá ali, como é que funciona, como é que o designer atua junto com o programador e etc. E aí, no final das contas, durante o evento, elas não apareceram e eu fiquei, onde foi que eu errei? O que ficou faltando? Será que elas ficaram com medo? Aquela preocupação eu tenho até hoje, né? É uma coisa que, junto aos meninos do Humanas, eu tenho a intenção de melhorar, eu tenho a intenção de buscar mais respostas sobre isso, né? Mas na parte de participação dos eventos, eu nunca tive nenhuma experiência ruim. A maior foi essa mesmo, organizando eles. Mas geralmente todos sempre estão super disponíveis, assim, para trocar experiência. Alguém quer dar continuidade?
Eu tive pouco, como desenvolvedora mesmo em Game Jam, eu também tive pouca experiência. Normalmente eu fiquei mais na parte de mentoria e de jurada também, o que é bem massa, de poder participar e ajudar a galera. Também lá em São Paulo existe o Conselho da Diversidade da Abra Games, e é bem mais ativo lá em São Paulo, porque a maioria das meninas são de lá. A gente começou a fazer jam da diversidade também, então é uma coisa bem massa, porque são temas interessantes sobre diversidade no geral, não só mulher, mas minorias no geral, e também a participação delas, de minorias, começou a ser bem mais ativa, sabe? Então é um ponto que, um bright side aí da coisa, que dá para ver que cada vez Game Jam tá ficando um lugar mais seguro para estar, sabe? Mas aí eu acho que a Isa também talvez tenha mais experiência sobre jam. Sim, em relação à participação em dia, realmente, já colecionei bastante. E eu já tive muitas experiências diferentes, né? Posso citar pelo menos umas duas. Eu já participei de jam com uma equipe fechada, que a gente já se conhecia há bastante tempo, estudava sobre jogos junto, e eram pessoas bem próximas a mim. A gente já tinha uma certa sinergia desenvolvendo, né? E aí, então, assim, todo mundo da equipe era livre para expressar a sua opinião e era super bem aceito. Outra situação também foi quando eu comecei a participar de jams mais sozinha, né, assim, mais autônoma e tal. E como eu sou programadora, geralmente em jam eles são muito requisitados, assim, né, porque você precisa ter um conhecimento das engines e de outras ferramentas, né. E aí já aconteceu algumas situações. Já aconteceu de eu estar em equipe só de meninos. Em específico, essa experiência, nessa equipe de só de meninos, eu era mais experiente do grupo. Então, eles eram iniciantes na área. Mas, enquanto eu falava sobre como a gente podia fazer e tal, eu não estava recebendo muito, assim, um apoio deles, né? E aí, aconteceu uma coisa que a gente geralmente mulher precisa fazer enquanto está trabalhando, mostrando seu trabalho, mais do que os homens, mais frequente do que os homens, que eu tive que provar que eu era desenvolvedora de jogos, que eu produzia jogos. E aí eu tive que abrir lá meu computador, mostrar, olha, a gente pode fazer assim, já mostrando o jogo que eu tinha produzido, né? A gente pode fazer assim e tal, seguindo nessa direção. E só então eles me deram um apoio para estar realmente tendo voz de decisão no projeto, né, da Jam. Outra situação também, aí já é com equipes mistas, né, e bastante mistas, não só questão de homem e mulher cis, mas as outras orientações, como eles se identificavam, e aí eu pude perceber que para mim também foi um ganho muito bom nessas experiências, porque eram pessoas de outros estados que eu não conhecia, e nessas experiências em específico, eu acabei sendo a única programadora, né? Não só a única pessoa da área de desenvolvimento de programação, mas a única mulher que em si era programadora. E nessas experiências em específico, eu percebi que eu recebi um apoio maior, né? Uma confiança maior do meu trabalho, de estar realizando do início ao fim o trabalho de programação e ter uma equipe acreditando. Então, para mim, foi um ganho muito grande essas experiências, né? Então, você pode encontrar de tudo numa Game Jam, né? Desde você já tem uma equipe fechada, ou então você vai com uma equipe nova e aí tem receptividade ou não. Mas aí é bem variado, sabe? Depende muito de com quem você se juntou. Né? E aí a gente pode passar para acho que o último tópico, né? Que é relacionado a experiências com o desenvolvimento de jogos na faculdade. E aí as meninas podem começar se quiserem. No caso, eu fiz uma faculdade focada em jogos, né? Então, acho que isso acabou sendo bom, porque todo mundo lá, assim, seria estranho alguém entrar na faculdade de design de games e não jogar, sabe? Então, todo mundo lá já tinha essa concepção, ninguém fala assim, nossa, como assim você é jogador? Então me fala os últimos 5 jogos que você jogou. Não acontecia. Eu tive sorte também que a gente sempre tinha que entregar projetos semestrais, e eu fiz um grupo que eu era a única menina, porque existiam poucas meninas, então esse é o único
detalhe do curso em si. Eu acho que, sei lá, tinha umas 5 meninas, e aí no final do curso, cada vez foi saindo mais gente durante esses 4 anos. E aí eu acabei fazendo parte de um grupo de 7 pessoas em que eu era a única menina, mas eles sempre foram bem tranquilos comigo, a gente jogava junto sem problemas, então a minha experiência foi positiva nesse sentido. Tá. Com relação à faculdade ou experiência, não, pós especificamente, era, nunca foi, assim, nunca teve situação sexista ou algum problema por consideração de gênero. Os problemas eram sempre de não entregar projeto, ou fulano saiu no meio da pós durante o prazo de entrega de um trabalho X, sei lá. Os problemas eram mais esses, assim. Eu nunca tinha percebido, pelo menos eu não percebi, né, nenhuma situação dentro da faculdade de tipo, fulano se desfez da menina porque ela era mulher e tal. Não, nunca teve isso. Mas aí eu acredito que seja mais por conta do perfil do pessoal ali, né? Aí, nesse caso, eu nunca soube filtrar. Como eu não senti essa pressão, nem nunca aconteceu nenhuma agressão dentro da pós, tanto por parte dos alunos quanto por parte dos professores também. Né? O máximo que se dividia dentro da sala de aula, especificamente na pós, né, é quem tinha maior expertise da parte de programação e quem tinha mais contato ali com a parte de arte, para melhorar o equilíbrio entre as equipes, né, dos projetos. Mas era um máximo. Eu acho que a parte mais crítica foi da experiência com o ambiente de trabalho. Bom, para mim, na faculdade, na minha faculdade não é muito forte o estudo de jogos, né? A gente tem grupinhos de alunos e tal, mas em relação a matérias são bem ausentes dessa parte. Mas nos cursos que eu fiz, que eu participei, né, que eu procurei para me especializar, a receptividade foi bem boa, assim, tanto da parte dos professores, né, eu pude encontrar uma professora, inclusive, dessa área, quanto da parte dos colegas. E aí, falando também de uma outra vertente, eu já promovi workshops, já promovi cursos de programação voltado para jogos, né, então, nesse cenário, também a maior parte dos participantes são meninos, são poucas meninas, mas você consegue perceber que aquelas meninas que participam, elas têm aquele brilho nos olhos, sabe? Uma vez eu participei de um projeto que me levou a conhecer pessoas do ensino médio, alunos de ensino médio, e depois rolou um evento do Google, específico para alunos de ensino médio, para meninas desenvolverem jogos. E aí, daquele projeto anterior, algumas meninas entraram em contato comigo para a gente fazer assim, né? Para eu mais ou menos orientar elas e mentorar em relação a isso, ou colocar elas em contato com alguém que saberia mais sobre um assunto que eu. E você, assim, dava para perceber nos olhos daquela menina que ela queria muito fazer aquilo e que ela só precisava de uma referência, só precisava de uma orientação, de uma mentoria. E isso foi muito gratificante, né? Até hoje é muito gratificante isso. E é isso que a gente quer levar para as outras meninas que queiram entrar na área, que queiram seguir carreira. E é isso. A gente pode seguir. Massa, bora lá. Só para dar um aviso, a gente está quase terminando o nosso tempo também, mas a gente vai ter um tempinho de perguntas, então se vocês quiserem ir deixando perguntas aí nos comentários, a gente responde depois. Bom, enfim, a gente contou várias histórias. Eu sei que várias histórias são negativas, algumas coisas meio que desmotivam, mas o objetivo aqui é meio que encorajar vocês e não fazer o contrário, o oposto disso. Então, é meio que isso, assim, sabe? Vocês terem ideia de que tem muitos desafios, mas também que está melhorando. A gente também contou várias coisas que estão mudando, workshops, game jams, todas as coisas que estão mudando.
Então, vocês precisam conhecer onde vocês estão entrando para ter coragem, e esse é o nosso objetivo em estar falando aqui. E por conta disso, a gente traz alguns pontos de ação, né? Alguns insights que a gente trouxe a partir disso, que é o próximo slide. E primeiro, promover a diversidade de liderança. Então, a gente sabe que pessoas têm modos de liderança diferentes, isso é bom. Então, promova isso, dê conselhos para pessoas que estão na liderança de como melhorar, né, homem e mulher, de uma forma de como eles podem melhorar a questão de diversidade, como eles podem melhorar a liderança deles, se for no caso de uma mulher. E, além disso, desenvolva as suas habilidades de liderança, sabe? Eu sei que é difícil falar para não ser tímida, mas é importante sempre praticar, tentar ser eloquente, fazer ser ouvida, conseguir o seu espaço lá e ser respeitada. Eu não estou falando de brigar, mesmo porque a gente sabe que toda mulher no cargo de liderança, quando é muito, muito estressada, o pessoal acha que é louca, então, todas essas coisas absurdas assim. Mas o ponto aqui é tentar impor o respeito, mostrar que você está lá porque você merece e desenvolver essas habilidades de liderança. E, claro, networking. Fale com pessoas, vá aos eventos depois que a quarentena acabar. Use o LinkedIn para trocar ideia. Não tenha vergonha, de novo, não tenha vergonha. Fala com as pessoas que isso vai ajudar pra caramba, no geral, assim, sabe? E também está bem ligada à mentoria, essa questão de networking. Então, de novo, vai atrás das outras pessoas, peça a mentoria, tem muita gente disposta a ajudar, tem muita gente que tá disponível aí, mesmo que não seja ao vivo, mas LinkedIn. Eu já fiz isso várias vezes de ver a palestra de alguém e trocar ideia com ela no LinkedIn depois, perguntar como é que você lida com isso e tudo mais. Normalmente também, depois de palestras, as pessoas passam as redes sociais, e-mails, a gente vai fazer isso, inclusive. Então, não tenha vergonha de ir lá e perguntar, porque se a pessoa está dispondo aquilo lá, porque ela está disponível, de fato, para trocar ideia e conhecimento. E procure aliados. Eu não estou falando só de mulheres aqui. A ideia dessa conversa toda nunca foi fazer uma coisa só total mulheres e ignorar qualquer outra participação. Aliados podem ser homens, então isso não significa que você é fraca por estar precisando de ajuda, significa que você vai ter um time para te ajudar. Então é bem importante sempre ter esse tipo de pensamento. A nossa indústria é pequena, não faz sentido a gente se isolar e se fechar e excluir nenhum dos lados. E por fim, procure programa de suporte, como Humanas. Existem vários outros por aí, eu até falei do Conselho da Diversidade, existem específicos de área, existem grupos para pessoas que programam, existem grupos de artistas. Enfim, vai atrás disso, cria qualquer coisa, participa, ajuda e divulga, porque é bem importante as pessoas verem que a gente existe e a gente está tentando mudar um pouco esse paradigma aí de como as coisas são hoje em dia. Bom, acho que esses são os pontos de ação. O nosso próximo slide é basicamente o último, né? Antes das perguntas. De novo, aí tem o grupo Game Dev Manaus. Entrem, é bem massa, o pessoal compartilha eventos, compartilha palestras, esse tipo de coisa. Tem o nosso Instagram também para vocês seguirem, tem o e-mail. De novo, como eu disse, a gente está disponível para trocar ideias se vocês quiserem. Aí embaixo tem todos os nossos. E agora a gente pode ir para as perguntas, né? Meninas, já falei bastante, se vocês quiserem responder a primeira aí, fiquem à vontade. Não, eu estou buscando umas que já passaram aqui. Tem uma que é... Tem uma na tela mesmo aí, ó, da Mônica. Sim. Nas minhas turmas de universidade, faço um curso voltado para jogos, só tem 3 meninas contando comigo, bem chato. Vamos chamar mais, né? Vamos falar, olha, esse curso existe. Não é impossível. O primeiro jogo que eu joguei na vida, que foi Super Mario Bros., quando eu olhei, eu pensei, isso não é feito por um homem? Então, vamos convidar e estar mostrando que existe, entendeu? Se junta com essas outras meninas, desculpa, Hannah, rapidinho, só um comentário. E se juntem com elas para unir mesmo e sigam até o final, se formem e venham para o mercado de jogos, não desistam. Deixa eu ver o próximo. Durante a pandemia e com o home office, vocês perceberam novos desafios para mulheres? Ou algum desafio que se tornou mais intenso para mulheres? Cuidar de casa. Tá? Principalmente quando você divide a casa com um homem, ou mais de uma pessoa.
cuidar de casa é o pior. Para mim, na verdade, eu diria até que facilitou, porque essa questão do online não tem muito gênero, né? Então, para mim, assim, não teve nenhum impacto. Não sei se para a Isa teve algum. Bom, para mim, eu acho que... Deixa eu ver o desafio. Acho que não rolou, não. Nada de diferente. Acho que só em reunião online. Reunião online, assim, vários microfones ligados. A questão reunião que poderia de um falar por cima do outro ficou bem mais complicado, mas coisa... Ossos do ofício, né? Sim. Acho que sim. Isso. A Mônica falou que conheceu a gente enquanto assistiu o Big Digital. Da hora, bem massa. Uhum. A Adri fazendo um compartilhamento. Importante pontuar, porque muitas vezes até duvidamos da nossa capacidade técnica. Sim, tem aquela questão lá da síndrome do impostor, que normalmente é mais forte em mulheres, né? Então, a gente sente que a gente está tendo sempre que mostrar que a gente sabe o que a gente está fazendo. Então, tipo, olha aqui o que eu fiz, olha, não sei o que, sabe? Sendo que a gente não precisa se provar, porque a gente já está lá, então faz sentido, sabe? Eu sou da comunicação e compartilho de muitas experiências. Felizmente, encontrar mulheres do meio ajuda e fortalece demais. É isso mesmo, Emília. É para isso que nós esse é nosso objetivo. Queremos fortalecer o nosso grupo. Exatamente. Tá. Como os homens homens... Ambiente corporativo. Escutem. Tá? Escutem, mais um bom. Eu não achei isso engraçado. Não fale. Mas eu já tive que lidar com isso. Nossa, é muito ruim. Escutem. Se a pessoa falou não gostei, é porque não tá bom. Entendeu? Sim, eu acho que tem muito a ver com respeito, sabe? Tipo, não precisa de muito além, não precisa pensar assim, nossa, ela é mulher, então eu vou tratar ela diferente. Não, tipo, respeita a pessoa, se a pessoa reclamou de alguma coisa, entenda o porquê disso, não acho que nossa, é surtado, alguma coisa assim. Então, acho que é mais isso, escuta, conversa e respeita, sabe? Como seres humanos. Eu digo escutar porque muitas vezes o homem não dá nem credibilidade ao que ele está ouvindo quando sai da boca de uma mulher. Então, escute e acredite. Se ela falou que aquela interação, aquela situação não foi agradável, acredite no que ela está falando e tente melhorar. Ou pergunte para ela o que foi que eu fiz. Se você não consegue visualizar, se está tão limitado assim, está tudo bem. Só tenha a iniciativa de perguntar o que foi que eu fiz, como é que eu posso melhorar. Desculpa se eu te incomodei porque falei tocando em você, ou se eu falei alguma coisa sexista. Busque melhorar. Quando parte do indivíduo, sabe? É muito mais prático. E dei ouvido também, como a Hannah falou, às ideias que elas dão, né? Não esperem que, por exemplo, essa ideia seja repetida por um homem, porque isso gera um sentimento de que a gente precisa falar para um colega primeiro, para poder depois esse colega validar a gente numa reunião, e então isso é bem chato, porque a gente também pode ter poder de voz, né? Então, e não interrompa mulheres falando, por favor. Qualquer pessoa, não interrompa pessoas falando. Qualquer pessoa, sim. Aí o Matheus, ó. Olha a cobrança. O Matheus está perguntando, vai rolar alguma Women Game Jam organizado por vocês? Isso são planejamentos futuros? Então, fica aqui o suspense. Existe a possibilidade, mas fica aqui o suspense. O nome também vai ser regional, então fiquem atentos. Existe alguma faixa etária para atuar? Não. Conheço crianças que fazem. Livro aí que você pode estar estudando. Adolescente, não tem. Idosos, já vi idosos. Hã? Já vi idosos. Eu acho que essa daqui vai ser a última resposta sobre workshops. Se a gente também está trabalhando nisso. A pandemia deu uma mexida em tudo agora, né? Mas a gente está tentando ver, mesmo que for online, alguma coisa assim, a gente está sempre tentando trabalhar nisso. E eu acho que a gente só tem mais 1 minuto aqui, né? Então, acho que seria mais os recados finais. Então, pessoal, de novo, sigam a gente nas redes sociais. Obrigada por estarem aqui de novo. Meninas, se vocês quiserem agradecer aí, fiquem à vontade. Obrigada pelo convite também, né? Sim, pela oportunidade de estar trocando essas experiências. Volto a convidar todo mundo que está participando aqui ou mais aí lá nas redes sociais, lá a gente pode conversar. Lá a gente quer estar divulgando vagas, oportunidades, cursos, então segue lá e pode entrar em contato com a gente. Se demora para responder, perdão,
todo mundo meio atarefado, mas estamos aí. É isso, gente. Eu acho que as meninas falaram já que, né, precisava, mas eu queria reforçar que procurem realmente nas redes sociais. Tudo que a gente for fazer, a gente vai divulgar por lá. A gente está pensando em criar um canal de comunicação mais direto com as meninas, né, para realmente aproximar e trocar experiência e fazer networking. Então, fiquem atentos às nossas redes sociais. Por enquanto, a gente está só no Instagram. A gente também participa do grupo Game Dev Manaus no Facebook. Então, vocês podem encontrar a gente e outros profissionais de Manaus por lá. E qualquer coisa, entrar em contato, mandem e-mail para algum evento ou vocês queiram convidar a gente para alguma conversa. Acho que é isso. Agradeço muito a Campus Party e que seja um sucesso. Obrigada, gente. Até mais. Obrigada pelo convite. Uma oportunidade, vamos fazer outras, gente.